Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Rússia admite possível grande guerra iminente. Para abrirmos esta discussão, eu trago a seguinte matéria: a Rússia deve estar pronta para um potencial conflito com a OTAN dentro de 10 anos, diz o ministro da Defesa da Rússia, que é o Andrei Belousov, figura que aparece aí na foto para vocês. Qual foi a discussão que eu fiz com vocês aqui no dia de ontem, no vídeo de ontem? Eu trouxe uma fala do secretário-geral da OTAN, que é o Mark Rutte, político holandês, que é o novo secretário-geral da OTAN, falando sobre a necessidade da OTAN adotar uma mentalidade de guerra. Outras vezes eu trouxe aqui também, e até citei isso ontem, que um militar também holandês, já que o Mark Rutte é um político holandês, só que dessa vez um militar, que no caso o Rob Bauer, que também é um representante da OTAN, ele fala muito sobre a necessidade da Europa adotar um modo economia de guerra. Ou seja, aqui a gente vê o Belousov falando que a Rússia está se preparando para uma possível guerra que pode acontecer dentro de 10 anos, e do outro lado a gente vê o quê? A OTAN também falando que está se preparando para uma eventual guerra. Diga-se de passagem, essa é uma pergunta que vários de vocês fazem aqui para mim, né? Vocês colocam: professor, tu acha que a gente já está dentro de um contexto de pré-guerra ou dentro de um contexto de guerra? E essa é uma pergunta difícil de responder. Mas, na verdade, a gente pode buscar alguns indícios naquilo que está sendo feito e naquilo que está sendo dito. Como falas dos dois lados, né, que são prováveis ou possíveis lados de uma guerra, falando sobre uma guerra que pode ser inevitável. E, diga-se de passagem, até eu acho que o termo mais adequado para o título de hoje, ali no lugar de iminente, de guerra iminente, talvez seja uma grande guerra inevitável. Acho que a expressão ficaria melhor. Isso aí ficou na minha cabeça na hora de escolher o termo, e até quando eu comecei a gravar o vídeo aqui, eu pensei, devia ter escolhido inevitável, acho que é um termo mais adequado. Mas enfim, depois que eu terminar de apresentar esse primeiro momento aqui, esse primeiro assunto, vocês comentam aí se inevitável seria melhor do que iminente, mas isso ficou na minha cabeça. Mas o fato é o seguinte: a gente olha para representantes, figuras importantes, tanto da OTAN quanto da Rússia, falando sobre uma talvez, né, uma possível guerra inevitável ou iminente. Então a gente pode tirar algumas conclusões disso, que o cenário ele é crescentemente tenso e que dificilmente haverá um retorno para um cenário tranquilo sem um evento de maior proporção. Por isso que um dia depois do outro, parece que nós estamos mais próximos de uma guerra. Por quê? Porque o cenário é crescentemente tenso. E o Andrei Belousov fala o quê? Que a Rússia já está se preparando para isso, até porque o outro lado já está dizendo que está se preparando para isso. E é justamente o que eu coloco nas letras vermelhas ali, ó. A OTAN também tem falado em adoção de uma mentalidade de guerra, e aí são palavras do Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, e de uma economia de guerra, que é uma expressão que tem sido muito utilizada pelo Rob Bauer, que é um militar holandês, representante também da OTAN, que fala muito sobre a necessidade da Europa entrar no modo economia de guerra, que é algo muito difícil de fazer. A Europa não está conseguindo encaixar isso aí. Diga-se de passagem, a escolha do Andrei Belousov, que é economista para a pasta da defesa, por parte do governo Putin, parece indicar que é uma intenção da Rússia já fazer isso, já estar mergulhando aí nesse tipo de realidade, entrelaçando ainda mais economia e o setor de defesa. Não que não sejam entrelaçados, mas dando ênfase a isso, colocando uma figura que possa construir uma realidade para vários anos de mundo hostil que temos pela frente. Ora, se a Rússia está falando, se a OTAN estão falando sobre guerra, pode ser sim
que o mundo mergulhe numa guerra, até porque a gente não vai desprezar coisas que estão sendo ditas por representantes de altas esferas dos dois lados. Letras azuis. Ele diz, o Andrei Belousov também, que as decisões da OTAN e dos Estados Unidos apontam para uma guerra. Aquilo que está sendo discutido em cúpulas, aquilo que está sendo feito, as decisões que estão sendo tomadas. Tanto as falas quanto as ações da OTAN apontam uma preparação para uma guerra. Aí a pergunta que é inevitável é: por que a Rússia não faria isso também, sabendo que o outro lado já está se preparando para uma guerra? Até porque a OTAN tem avançado em direção à Rússia, mesmo depois que... Porque se a gente vê a origem da OTAN, e isso eu sempre falo com vocês aqui, ela surge ali num contexto da Guerra Fria, né, um contexto pós-Segunda Guerra, como um elemento que deveria fazer frente à expansão do socialismo soviético em direção à Europa. Essa é uma narrativa usada para a criação da OTAN. Então, logo depois que a União Soviética acaba, a OTAN deveria ter acabado. Por quê? Porque ela já não tem mais uma causa de ser segundo a sua origem. Mas ao invés da OTAN fazer isso, mesmo nos anos em que a Rússia adotou uma conduta muito branda no pós-União Soviética em relação aos países ocidentais, ou o próprio mundo da OTAN, a OTAN continuou expandindo em direção à Rússia. E esse é um dos elementos que fizeram com que a Rússia adotasse uma conduta hostil em relação à OTAN. O Putin, no começo dele, no começo da carreira dele como liderança russa, ele não era tão hostil em relação à OTAN quanto ele é hoje. Diga-se de passagem, ele era extremamente amigável e aberto em relação a diálogos. Quem empurrou o Putin para a posição em que ele está, que é uma figura muito hostil em relação à OTAN, foi a própria OTAN. Tanto é que o Putin, ele admite que ele errou dando tanta abertura para a OTAN e inclusive confiando que a OTAN poderia dialogar de maneira justa e honesta. Isso seria esperar demais por parte desse bloco aí, né? Continuamos aí. Letras vermelhas. A Rússia colocou um economista na pasta da defesa para acelerar uma economia de guerra? Uma pergunta praticamente retórica, uma pergunta retórica, bem dizendo, que é justamente o que eu estava falando com vocês agora há pouco. Letras azuis. Ele colocou, né, o ministro da defesa da Rússia, o Andrei Belousov, ele colocou aí publicamente o uso de drones e inteligência artificial, nas suas falas recentes, como fator central para o sucesso. Ele disse que quem quer vencer uma guerra, quem quer ser forte em termos de defesa, não pode relaxar nesse ponto. Por quê? Porque isso é determinante. Diga-se de passagem, ele falou também que ao longo da guerra da Ucrânia, a Rússia avançou muito, não só no desenvolvimento, como nos testes desse tipo de equipamento. E a gente percebe o quê? Que ao longo da guerra na Ucrânia, um dos elementos que desnortearam por muito tempo a OTAN, inclusive desequilibraram em vários momentos a guerra, foi o uso de enxames de drones baratos que a Rússia usou. A Rússia ataca com... Já falei várias vezes, mas eu sempre repito porque eu vou misturando os elementos aqui, né? O que acontece agora com análises que eu já fiz antes. Porque a Rússia ataca com drones baratos, o outro lado se defende com sistemas de defesa caros, e isso foi promovendo um desgaste diferenciado. Um gasta pouco para atacar, o outro gasta muito para se defender. E isso foi gerando um desgaste nos sistemas de defesa da Ucrânia e da OTAN, porque falamos de uma mesma força, muito embora a Ucrânia não seja um membro da OTAN, e sim apenas uma bucha de canhão. E isso foi um fator importante. E a Rússia foi aprimorando o uso de drones ao longo de todo o confronto. Demorou um bom tempo até que a Ucrânia e a OTAN conseguissem gerar algum tipo de estratégia contra isso, porque isso aí foi desgastando bastante a OTAN, que depois tentou criar estratagemas ali para conseguir impedir. Tanto é que daqui a pouco eu vou falar sobre o envio dos tanques dos Estados Unidos para Taiwan, e a China fala justamente sobre isso. Que o uso de drones baratos acabou gerando uma grande frustração na OTAN, que esperava muito de tanques caros. Aí os tanques caros se revelaram muito frágeis, muito vulneráveis a ataques de drones baratos, e isso acabou sendo uma mudança no que se pensava sobre guerra. Diga-se de passagem, os drones mudaram muita coisa do que se pensava sobre as guerras. Não que as armas convencionais tenham ficado totalmente obsoletas, muito longe disso, são extremamente importantes. Mas a questão é que o uso versátil dos drones mudou muita coisa. E
a forma de sistemas de defesa. A gente viu que o Irã, por exemplo, ele lançou um ataque combinado com enxames de drones e mísseis. Aí os drones saturaram os sistemas de defesa de Israel e os mísseis passaram. Isso foi feito algum tempo atrás, a gente discutiu bastante isso aqui no canal. E isso demonstrou o quê? Demonstrou a necessidade de Israel de investir em outras formas de defesa. Tanto é que está investindo em sistemas com armas laser e assim por diante, né? Continuamos aí nesse tema. Ele, o Andrei Belousov, ainda aponta que os Estados Unidos estão ampliando o seu arsenal nuclear e que estão instalando bases na Europa. Isso não é uma conduta de quem quer paz, muito pelo contrário, isso é uma conduta de quem está cruzando o Atlântico, no caso dos Estados Unidos, para fazer confusão do outro lado. Então, nada aponta para um cenário mais tranquilo. Não seria prudente a gente que está observando, tentando entender essa coisa toda, pensar que vai haver um cenário mais calmo. Não é o que está, não é para onde estamos caminhando, pelo menos não me parece. Letras azuis. Ele diz, ainda o Belousov, que a OTAN quer, e essa foi uma fala que me chamou a atenção por causa do número e da escala de tempo, né, escala curta de tempo, na verdade, né? O Belousov, ele disse que a OTAN quer 800 mil soldados de prontidão em até 180 dias. Isso é pouco tempo, muito pouco tempo. E isso significa o quê? Uma preparação acelerada para um evento de maior proporção. Muito provavelmente preparando-se para o colapso da Ucrânia e o que pode vir depois disso. Essa fala do Belousov, acho que das coisas que ele falou, ele fez vários balanços importantes aí sobre o cenário. E eu sempre trago, ontem eu trouxe um balanço de um cara da OTAN, hoje eu trago um balanço de um cara da Rússia e eu vou alternando assim as falas públicas, né? Mas o que me chamou mais a atenção, eu confesso para vocês, foi essa questão dessa preparação para soldados de prontidão, 800 mil soldados de prontidão da OTAN na Europa em até 180 dias. Eu acho que é uma preparação para um evento bem maior aí, né? Por isso a possibilidade do termo iminente talvez estar correto, né? E aí continuamos, tá? Continuamos na nossa discussão. Agora eu vou falar um pouquinho Saio do Atlântico, eu vou lá para o Pacífico, tá? Eu vou sair dessa discussão do Atlântico Norte, né? Falava de OTAN e Europa contra a Rússia e cenário da Ucrânia. E agora eu vou lá para o Indo-Pacífico para falar a respeito da Grã-Bretanha, a respeito do Reino Unido. E é o que aparece nessa matéria aqui do Portal Político. O novo mundo ousado da Grã-Bretanha como uma nação comercial do Pacífico. Então, o Reino Unido aí não é banhado pelo Pacífico, mas quer envolver-se aí na parceria transpacífica, e esse texto do Portal Político aponta os motivos para que o Reino Unido esteja buscando isso. Está aí no mapa pintados os países que fazem parte da parceria transpacífica, e agora o Reino Unido também está ingressando porque tem seus interesses nessa parceria. Letras vermelhas. O Reino Unido filiou-se à parceria transpacífica, isso segundo o próprio texto do Portal Político, que, lembrando, é um portal alinhado com os interesses da OTAN, que defende a visão pró-OTAN, porque setores temem que o Trump, né, que é o novo presidente dos Estados Unidos, deixe essa parceria de lado e adote uma estratégia diferente, né, uma estratégia menos sutil e uma estratégia mais de confrontação, de guerra comercial e tarifas, que é o que o Trump, me parece, está fazendo. Aí o Reino Unido apareceria como uma força que manteria a parceria transpacífica viva durante o período do governo do Trump, para que essa ideia não morra, já que é uma estratégia dos Estados Unidos de criar uma parceria de países que são banhados pelo Pacífico, e o Reino Unido nem é, mas também está entrando, de países que são banhados pelo Pacífico para tentar fazer frente à China. Por isso é uma parceria transpacífica como algo concorrente da China, encabeçado ali, ou pelo menos extraoficialmente encabeçado pelos Estados Unidos, como algo que rivaliza com a estratégia da nova rota da seda da China. O medo de alguns setores é que o Trump abandone isso, aposte em uma estratégia diferente, que seja mal sucedida, e a China avance muito sobre esses vácuos e vacilos deixados pelo Trump. Aí o Reino Unido teria por função
manter a parceria transpacífica para que, num segundo momento, ela pudesse ter uma atenção maior, ou mesmo o Reino Unido tornar-se uma liderança na parceria transpacífica, no momento em que o novo governo dos Estados Unidos pode não querer apostar nisso. Letras azuis, setores temem que a China avance sobre vácuos deixados pelo Trump. Por quê? Porque vários analistas, inclusive do mundo da OTAN, dizem que pode ser que a estratégia do Trump de ser muito mais agressivo em termos de tarifas e de fazer uma guerra comercial muito maior contra a China possa acelerar o processo de desdolarização, possa acelerar a fragilização das condições de hegemonia dos Estados Unidos e pode acelerar ainda mais o processo de avanço da China na economia global. Bom, isso a gente só vai saber quando a coisa começar a acontecer, quando o novo governo começar. Mas o fato é, já existe um processo de desdolarização, já existe um avanço enorme da China que se dá nos últimos vários anos, e o Trump ele entra tentando reverter esse quadro, mas fazendo movimentos muito bruscos e radicais, ele pode acabar acelerando, perdendo o controle e acelerando o processo. Aí me parece que alguns setores financeiros destacam o governo do Reino Unido hoje para que ele possa segurar algumas pontas que, porventura, o Trump não queira continuar ali e a parceria transpacífica poderia fazer parte dessa realidade. Mas, enfim, vamos esperar o novo governo entrar para saber como é que a coisa vai se processar. Tem tanta coisa sendo dita sobre a mudança de governo, então poderemos avaliar juntos aqui o que mudou e o que não mudou, né? E por falar, já que fomos lá para o Pacífico, vamos continuar lá no entorno da China e vamos falar do Japão. Porque os Estados Unidos começam a realocar fuzileiros navais de Okinawa no Japão. Eles estão mandando para a base de Guam. Só que é uma realocação muito lenta, porque agora, pelos números que eu vi, a menos que tenham saído novos números aí diferentes, se houver isso, por favor, me avisem, mas os Estados Unidos teriam realocado aí 100 soldados. Isso é uma quantidade ínfima de soldados, perto do que os Estados Unidos têm em Okinawa. Quase metade do contingente dos Estados Unidos no Japão estão em Okinawa. Então tirar 100 caras de lá e realocar eles para Guam, para a base de Guam, não é praticamente nada. Mas por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Eu discuti algumas vezes aqui, mas faz tempo que eu não toco nessa questão da insatisfação do povo local com a presença militar dos Estados Unidos em Okinawa. Letras vermelhas. Existe insatisfação da população local com a presença militar dos Estados Unidos, até porque, além da evidente ocupação militar estrangeira no teu país, que é o que o pessoal vê de maneira correta, né? O Japão é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Também existe o fato de que essas figuras militares que ali estão fazem um monte de bagunça, desordem, abusam muitas vezes dos moradores locais, e isso vai gerando uma animosidade cada vez maior. Lembrando que, no contexto da Segunda Guerra, os Estados Unidos fizeram o que fizeram com o Japão. E não só lá na Segunda Guerra, né? Depois, no contexto posterior, os Estados Unidos também humilharam bastante o Japão. De forma que muitas pessoas não gostam dessas bases lá. Não é todos os japoneses, é uma bobagem. A população de Okinawa detesta a presença dessas bases lá. E os Estados Unidos começaram um processo de maneira, né, super lenta, talvez daqui a uns 2 milhões de anos eles terminem esse processo, de retirada de bases. Letras azuis. Os Estados Unidos prometeram em 2012 remover 9 mil soldados de Okinawa. E os Estados Unidos, só em Okinawa, tem 19 mil soldados. Isso é uma quantidade enorme de soldados no Japão. E lembrando que, até depois eu coloco na próxima imagem, né? Letras vermelhas. Okinawa é fundamental para operações dos Estados Unidos em Taiwan. Porque se os Estados Unidos miram gerar uma confusão em Taiwan, que é parte do território chinês, com autonomia administrativa, estimulando um sentimento separatista para que a China faça movimentos em relação a Taiwan e os Estados Unidos possam alimentar uma guerra em Taiwan para atrapalhar a China, Okinawa é fundamental. Tanto é que eu botei aí, fiz um mapinha para vocês, com a distância entre Okinawa e Taiwan.
De forma que essa saída, essa realocação de tropas vai ser muito lenta. Para quê? Para disfarçar o fato de que os Estados Unidos não vão sair de lá. Por quê? Porque Okinawa é fundamental para o projeto dos Estados Unidos em relação à bagunça em Taiwan, assim como os Estados Unidos têm estabelecido bases cada vez mais ao norte das Filipinas para poder estar perto para uma eventual guerra em Taiwan, ou guerra por Taiwan. Mas, repito, acho que uma guerra em Taiwan só acontece depois que os Estados Unidos internalizarem a produção de semicondutores. Porque se houver uma guerra agora, com a dependência que o mundo tem de semicondutores de Taiwan, e lógico, uma guerra acontece aí, vai arrastar os países todos da região para dentro disso aí. Japão e Coreia do Sul, com certeza. Porque a Coreia do Sul também é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Se a gente pega Taiwan e Coreia do Sul, os semicondutores de ponta, bom, a gente tem um apagão de semicondutores de altíssima tecnologia no mundo. Só com Taiwan e Coreia do Sul. Letras azuis. O Japão é ocupado militarmente pelos Estados Unidos, que mantém, que até o acento ali, coloquem outro acento ali, né? Mantém 50 mil soldados no país. 50 mil soldados, tá? 50 mil soldados. Então, quando eu digo que o Japão é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, é disso que eu estou falando. O Japão deve ter um contingente militar de quê? De 200, 300 mil soldados, mais ou menos? Não sei se pode ser isso. E só os Estados Unidos têm 50 mil. Então é muita coisa. É muito soldado dos Estados Unidos no Japão, entendeu? É um país ocupado militarmente, realmente, né? Continuamos aí. Já que estamos falando de Taiwan, Taiwan recebe primeiro lote de tanques Abrams fabricados nos Estados Unidos. Então, a China, lógico, sempre critica esses movimentos. Por quê? Porque isso é um estímulo a grupos separatistas de Taiwan. E os Estados Unidos concordam, ou pelo menos fingem que concordam, pelo menos publicamente, com o princípio de uma só China, que Taiwan é parte integrante do território chinês, mas com autonomia administrativa. Então os Estados Unidos dizem reconhecer o princípio de uma só China, mas estão sempre pulando corda nas linhas, nos limites aí dessa questão. Então existe uma certa ambiguidade, existe uma ambiguidade nessa coisa de parte da China com autonomia administrativa. E os Estados Unidos empurram cada vez mais a autonomia administrativa para um processo de separatismo em relação à China, por parte de Taiwan. Já a China está trabalhando no sentido contrário, de gradativamente acabar com a autonomia administrativa e reintegrar politicamente Taiwan completamente à China. Então, acho que essa possibilidade de autonomia administrativa com fazer parte da China será algo que, ou uma coisa ou outra. Já entramos nesse cenário já faz algum tempo. Letras vermelhas. A China aponta sobre esse envio de tanques que o tanque dos Estados Unidos pode ter problemas de mobilidade dadas as condições de solo e as condições geográficas ali de Taiwan. Outra coisa que a China aponta também sobre esse envio de tanques aí dos Estados Unidos é que também disse que os drones russos expuseram as fragilidades desses tanques. Então, que é o que eu falei agora há pouco, né? Tanques muito caros, drones com custo muito menor, conseguiram demonstrar fragilidades desses tanques. É o que a China está fazendo, ela está relembrando isso. Por isso que quando eu falei anteriormente, aí eu falei que eu apontaria que a China utilizaria esses exemplos. E a China está avançando muito na tecnologia de drones. Das mais variadas maneiras, a China está criando aí tecnologias de drones. Mas isso aqui representa o quê? Mais uma provocação dos Estados Unidos em relação a Taiwan. Usando Taiwan, né? Em relação à China e usando Taiwan. E aí vamos para o Oriente Médio falar um pouco sobre um pouco mais, né, sobre a questão da Síria. E também eu vou falar sobre a questão de Israel ali e a forma como está lidando com a faixa de Gaza, com a Cisjordânia. Vou retomando aos poucos novamente a questão ali de Cisjordânia, Gaza, dos palestinos em relação a Israel. Nos últimos dias eu tenho dado um foco à Síria,
Por quê? Porque a coisa está quente ali, mas aos poucos eu vou retornando. Por quê? Porque os eventos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, não acabaram ainda. Eles continuam acontecendo, né? Eu só saí momentaneamente porque a Síria virou o centro das atenções, mas hoje eu já vou gradativamente voltando, né? Os Estados Unidos tomam uma rasteira de país aliado na Síria, e lógico, né, vamos falar aqui da Turquia sendo muito inconveniente em relação ao projeto dos Estados Unidos e de Israel na região. Por quê? Porque a Turquia apoia o Hayat Tahrir al-Sham, que é o grupo que liderou a derrubada do Bashar al-Assad na Síria, e tem seus interesses com isso, logicamente. Os Estados Unidos e Israel aproveitaram esse momento também e também apoiaram essa derrubada do Assad, movimentando as suas peças, porque todos têm interesses lá. Mas é evidente que todos os interesses não vão convergir. Derrubado o governo Assad, começa a carnificina, que é o que eu comentei antes. Trago a seguinte matéria. Em aparente desprezo aos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores turco diz que a eliminação do grupo curdo é o objetivo estratégico do país. Ou seja, os Estados Unidos têm alianças com grupos curdos, que é o que eu coloco nas letras azuis ali. Os Estados Unidos dão suporte aos curdos na Síria e, junto com os curdos, usando ali os curdos, roubam recursos sírios. Até porque os sírios são usados, a sua pauta é instrumentalizada pelos Estados Unidos, eles não criaram a pauta curda, tá? Eles surfam a pauta curda para conseguir desestabilizar governos adversários. Então os Estados Unidos posicionam-se ao lado dos curdos de maneira ferramental, de maneira instrumental, para conseguir resultados políticos contra estados adversários. De forma que os curdos são aliados dos Estados Unidos. A questão é que a Turquia é um membro da OTAN também. E a Turquia tem problemas com os curdos. Como é que se equaliza essa coisa toda? É justamente esse o ponto. Os Estados Unidos tentam conversar com a Turquia sobre um possível acordo com os curdos. Mas não há acordos com os curdos, por quê? Porque o governo Erdogan é adversário dos curdos. O governo Erdogan classifica esses grupos que os Estados Unidos apoiam como grupos terroristas. O governo turco. Letras vermelhas, o governo turco comunicou que vai eliminar os curdos após a visita do Blinken à Turquia. Logo depois que a reunião aconteceu, o governo turco falou isso, o sinal de que ou combinaram com o Blinken de que vão deixar os curdos na chuva, o que eu não sei se é muito prudente, até porque os curdos também contribuem com os Estados Unidos no Iraque e no Irã, porque também tem curdos no Iraque e curdos no Irã, ou o governo turco fez questão de sapatear em cima do Blinken. Uma das duas coisas aconteceu. Ou o Blinken falhou na sua missão, ou ele deixou os curdos na chuva. Vamos esperar e o tempo vai nos dizer isso aí. Letras azuis. Os Estados Unidos dão suporte aos curdos na Síria. E isso aqui foi o que eu falei antes, né? Eu comecei por essas letras azuis. Vamos continuar aqui então. Aí um mapa com a região onde os curdos se encontram, né? Tem curdo na Turquia, tem curdo na Síria, tem curdo no Iraque, tem curdo no Irã. Então, um ponto importante é, dentro de todos esses países, a causa curda pode ser mobilizada por quem for aliado dos curdos. Como a Síria, que o Bashar al-Assad caiu, a Síria tinha um governo adversário dos Estados Unidos. O Iraque, ele ainda continua tendo ali presença militar dos Estados Unidos. E o Irã é um adversário dos Estados Unidos, a causa curda pode ser mobilizada em todos esses países. A questão é que agora o governo Bashar al-Assad caiu. E a Turquia, que é um aliado, que é um membro da OTAN, é adversário dos curdos. Por quê? Porque os curdos estão dentro dos Estados Unidos e os curdos estão dentro da Turquia e são um problema para o governo Erdogan. Como é que vai colocar tudo isso aí na balança agora? Letras vermelhas. A Turquia banca os grupos que derrubaram Bashar al-Assad do poder e quer ocupar áreas curdas. De forma que um dos motivos para a Turquia ter movimentado essas forças para derrubar o Bashar al-Assad é conseguir, primeiro, ou pegar uma parte da Síria e, segundo, atacar os curdos. E é importante, isso faz parte do projeto turco. Os turcos atacam os curdos também dentro do Iraque.
Por isso que o governo turco reafirmou que um dos seus projetos principais é esse. Bom, derrubado o Assad, agora o pessoal está se canibalizando. Letras azuis. Os Estados Unidos podem acabar. Os Estados Unidos podem. Hoje eu estou errando legal, né? Letras azuis. Os Estados Unidos podem acabar rifando os curdos na negociação? É uma dúvida que fica aí, né? Podem acabar rifando? Podem. Podem acabar rifando. O problema é que eles precisam dos curdos para outras questões, né? Ter alianças com os curdos é importante para os Estados Unidos na região. Então uma costura difícil de fazer. Continuamos aí. Autoridades dos Estados Unidos têm estado em contato direto com o grupo rebelde sírio. Percebam que virou um grupo rebelde apenas. São grupos de oposição, rebeldes opositores, opositores armados, menos... A mídia corporativa chama o Hayat Tahrir al-Sham de tudo, menos do que ele é, que é um grupo terrorista. Inclusive classificado como terrorista pelos Estados Unidos. Autoridades dos Estados Unidos têm estado em contato direto com o grupo rebelde sírio, o Hayat Tahrir al-Sham, que liderou a derrubada do Bashar al-Assad, diz o Antony Blinken, ou seja, o secretário de Estado dos Estados Unidos admitiu que os Estados Unidos mantêm contato. Por quê? Porque é um grupo que derrubou o Assad, é um grupo que agora vai governar a Síria, que torna-se um lugar muito caótico, para onde, repito, estão empurrando de volta os refugiados sírios num momento muito difícil, e é preciso alinhar os chakras com esse pessoal. Ele vai dizer, nossa, os Estados Unidos negociando com um terrorista, bom, isso não seria nenhuma novidade. Isso aí é terrorista negociando com terrorista. Né? Tá aí a liderança do Hayat Tahrir al-Sham, que é o al-Julani. Lembrando que esse cara e este grupo eram à frente ao Nusra, que era um braço da Al-Qaeda, que é sabidamente terrorista. E esse mesmo grupo ainda é reconhecido como terrorista, e a cabeça desse cara está a prêmio em vários países que hoje chamam ele de rebelde moderado. Letras vermelhas. Os Estados Unidos tentam garantir que o grupo não se torne um problema para Israel e para os curdos. Bom, Israel não está esperando muito para ver se eles vão ser problema ou não, e já está destruindo todos os equipamentos militares da Síria. Então não está esperando muito para ver se esse grupo vai cair para lá ou cair para cá. Israel já está destruindo qualquer possibilidade de defesa síria. Na verdade, Israel está acabando com a Síria. Quando acaba-se com as possibilidades de defesa de um país, acaba-se com um país. A Síria já não existe mais, hoje. Hoje o que a Síria é? A Síria é uma parte ocupada pelos turcos que avançam, uma parte ocupada pelos Estados Unidos em associação com os curdos, e tem militares dos Estados Unidos na Síria, uma parte dominada pelo ISIS, que é um grupo terrorista, outra parte dominada pelo Hayat Tahrir al-Sham, que é outro grupo terrorista, vários grupos rebeldes que atuam em outra região, ou outras regiões, e Israel que está ocupando o sul da Síria. Isso é a Síria hoje. Ou melhor, isso não é mais a Síria. Letras azuis. Os Estados Unidos cogitam remover o grupo da lista de organizações terroristas. Por quê? Porque ainda porque é um grupo terrorista. Né? Só que como prestou um serviço, agora virou rebelde moderado, opositores em armas, né? Chamam de tudo, menos de grupo terrorista. E é engraçado que os grupos que não são terroristas, a mídia chama de grupo terrorista. É bem engraçado isso aí. Né? Continuamos aí a falar desse assunto porque o Hayat Tahrir al-Sham fecha campos de facções palestinas próximas ao regime sírio, prestando um serviço para Israel. Então, buscando a estima de Israel, e até porque também muitos desses grupos tinham ótimas relações com o governo Assad. Mas o fato é, o Hayat Tahrir al-Sham cumpre um papel para si, mas cumpre um papel para Israel, principalmente. Atacando a resistência, grupos de resistência palestinos. Isso enfraquece, no geral, a causa palestina. E isso é um golpe, até porque muitos setores palestinos receberam, não de maneira festiva, mas pelo menos de maneira não hostil, a subida ao poder de um novo grupo ali, esperando que pudesse haver uma ajuda, mas me parece que não haverá.
Então ali age no sentido de fortalecer a causa de Israel. Letras vermelhas. A decisão enfraquece a luta dos palestinos porque favorece Israel. Letras azuis. A tendência é de que Israel tente fazer o mesmo no Líbano se conseguir derrotar o Hezbollah. Então, quanto mais setores que apoiam a causa palestina vão caindo, e setores que apoiam de verdade, como os grupos aliados do Irã, que atuam tanto na Síria quanto no Iraque, quanto o Hezbollah, que atua no Líbano. Então, que é um grupo libanês, quanto mais essas forças vão perdendo força, mais a causa palestina vai ficando isolada. Ah, mas o Erdogan está agindo. Mas, bom, o Erdogan ele fala muito sobre fortalecer os palestinos, mas na prática ele faz muito pouco. Ele faz muito pouco. Até toda a bravataria do Erdogan, que antecedeu, a tensão cresceu muito antes dessas operações aí que derrubaram o Bashar al-Assad, cresceu enormemente o nível de tensão entre Turquia e Israel. Parecia que era por causa dos palestinos, e no final desagou era questão de interesse por causa da Síria. Então acreditar que o Erdogan vai fortalecer a causa palestina é muito complicado. Porque concretamente o que ele faz? Bom, Hezbollah tem uma atuação decisiva. Os grupos que atuam no Iraque e na Síria e que têm apoio do Irã atuam concretamente. O Irã atua concretamente, até porque apoia esses grupos todos, inclusive o Hezbollah. Os Houthis no Iêmen, que está muito bem mais ao sul dessa confusão toda aí, também faz algo concreto, botando para quebrar no Mar Vermelho. E são apoiados pelo Irã também. Agora a Turquia. O avanço da Turquia na Síria vai garantir alguma coisa para a questão palestina? Muito difícil dizer isso aí, né? Aí continuamos a falar da retaliação, do esfacelamento da Síria. O gabinete aprova por unanimidade um plano de 40 milhões aí na moeda de Israel, né, para duplicar a população. Isso aí dá, pelo que eu vi, dá uns 10 milhões de dólares, né, para duplicar a população das colinas de Golã. Né, é isso aí que está sendo mobilizado por Israel para que haja uma colonização das colinas de Golã. Bom, se tem uma coisa que o Netanyahu disse logo no início, é que as colinas de Golã agora ficarão para sempre com Israel. Lembrando que as colinas de Golã, como esse mapa apresenta aí, é um território ocupado de maneira criminosa, território sírio, ocupado de maneira criminosa por Israel. Como a Síria acabou, a Síria foi destruída, como eu falei para vocês agora há pouco, e tenho dito todos os dias aqui. A Síria não existe mais como país. Israel pode pintar e bordar ali. E a primeira coisa que Israel disse é, bom, agora esse território é nosso. E se apropriou disso. E vai colonizá-lo. Não só o que já era, como a área para além dessa ocupação que Israel avançou dizendo que está criando uma zona tampão. Letras azuis. Não, letras vermelhas ali, né? Estados Unidos, Israel e Turquia estão fatiando o território sírio, que é o que eu falei agora há pouco. Letras azuis. Israel está avançando sobre Gaza, Cisjordânia, o sul do Líbano e sobre o sul da Síria também. Israel está buscando consolidar o seu projeto da Grande Israel, que é um grande delírio expansionista de Israel, ocupando territórios vizinhos. O que está em vermelho aí seria o território da Grande Israel. Percebam que Israel é aquela parte roxinha ali no meio, né? Tá aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Israel está pintado de laranja aqui, né? Isso aqui é Israel. Até esse mapa está inadequado porque ele botou as colinas de Golã para Israel. Mas todo esse território que está delimitado em vermelho seria a Grande Israel, do Nilo até o Eufrates. Pegaria parte do Egito, pegaria a Jordânia toda, o Líbano todo, quase toda a Síria, deixando só de fora ali aquela região, inclusive dominada pelos curdos. Pegaria metade do Iraque, pegaria o norte da Arábia Saudita, a Jordânia inteira. Isso é o projeto da Grande Israel. Percebemos que tem alguma coisa em marcha aí, né? Tem alguma coisa em marcha aí. E aí está o Benjamin Netanyahu, que é o líder de Israel, na foto. Continuamos na região por quê? Vamos falar um pouco da questão da Cisjordânia. Fiz até um X ali na Cisjordânia. Aquela área roxa maior é a Cisjordânia, território palestino, e a área roxa menor
é a faixa de Gaza, também território palestino. A área maior é governada, ou deveria ser, pelo Fatah, que é a autoridade palestina, no caso a Cisjordânia, e a faixa de Gaza é governada pelo Hamas. Traga a seguinte matéria: líder das brigadas Al-Quds é martirizado em Jenin por tiros da autoridade palestina. Aí só um pouquinho. Nossa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Grupos de resistência palestina estão sendo atacados pela autoridade palestina, pelo Fatah. Sim, é justamente isso. Já falei outras vezes desses episódios aqui com vocês. Então, a autoridade palestina ela presta um serviço para Israel. É uma entidade que quer ser o quê? Uma espécie de governo que administra as coisas com o consentimento de Israel. Ou seja, seria um governo palestino do gosto de Israel. É isso que a autoridade palestina parece buscar. Letras vermelhas. Forças da autoridade palestina estão dando suporte às forças militares de Israel na Cisjordânia. Ou seja, o Fatah sendo o Fatah. É mais ou menos isso aí. Letras azuis. Com a sua ação, o Fatah enfraquece grupos aliados do Irã. Não atrapalha só os grupos de resistência palestino, da resistência palestina. Atrapalham todo o jogo de forças da região e fortalecem Israel, que, diga-se de passagem, ataca financeiramente a própria autoridade palestina. O Smotrich, que é o ministro das Finanças do governo Netanyahu, ele está estrangulando também o Fatah, o dinheiro da autoridade palestina. O Smotrich, ele é o governador de fato da Cisjordânia e açoita dia e noite também a autoridade palestina. Só que a autoridade palestina tenta costurar por dentro um governo que seja autorizado por Israel. Por isso acaba atuando aí contra a resistência palestina. A resistência armada palestina, né? Que aí é atacada pelo Hayat Tahrir al-Sham, é atacada pela própria autoridade palestina. Continuamos a falar aí das ações de Israel, porque Israel planeja implantar sistemas de armas automatizados na Cisjordânia para restringir movimentos. Então, estamos falando de armas automatizadas, sim, estamos falando aí de robôs, praticamente, né? Sendo usados com munição letal para atacar pessoas. Aí a gente olha o quê? Uma grande discussão na mídia sobre o uso ético da tecnologia, que é o que eu coloquei nas letras azuis ali. Quando se trata de Israel, não há qualquer reflexão da mídia sobre os limites do uso da tecnologia. Não há qualquer discussão sobre isso. Quando o caso é Israel, diga-se de passagem, o próximo vídeo que eu vou fazer curtinho naquele canal novo que eu criei, para vídeos curtinhos, eu vou falar sobre essa questão de Israel e da tecnologia. Né? Eu vou entrar um pouco na questão do uso da inteligência artificial por parte de Israel na faixa de Gaza. E não há reflexão sobre isso. Se reflete sobre o uso ético de tecnologias variadas, mas não do uso da tecnologia que Israel faz para matar. Letras vermelhas. Israel quer essas armas em áreas de assentamentos de colonos, ou seja, é uma colonização de alta tecnologia. Diga-se de passagem, todo esse arsenal tecnológico que Israel está usando para massacrar os palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, é um marco histórico. Por quê? Porque isso é o desenvolvimento de várias tecnologias super modernas, coisa que ainda não tinha sido, coisa que sai do laboratório direto para o fronte, matando civis. Então existem métodos novos para massacre. Isso é crime humanitário, né? Então Israel não só cometeu todos os crimes talvez já previstos praticamente contra a humanidade, como ele está inovando nessa lista. Isso é completamente absurdo. E a não discussão que tem sobre isso é vergonhosa por parte da mídia, né? Agora a gente vem para a América Latina porque tenho falado aqui sobre o Milei, daí falei sobre o Santiago Penha ontem também, né? Mas acho que eu também falei antes disso também, acho que na semana passada eu terminei falando dele. Então o Milei é um cara obediente ao projeto da OTAN. O Santiago Penha
também. E esse cara aqui, ele também está concorrendo ao prêmio Capacho, né? Capacho da OTAN. Né? Presidente do Equador quer base Yankee em Galápagos. Então ele quer base militar dos Estados Unidos em Galápagos, que é uma região em termos de... já vou mostrar no mapa para vocês, tá? Que é uma área em termos estratégicos muito importante para os Estados Unidos ter base. Então os Estados Unidos querem base ali. Agora, o que não se espera é que o próprio presidente de um país ofereça uma parte do seu território para que os Estados Unidos tenham essa base estratégica, usando as mais variadas desculpas e narrativas possíveis. Né? Trago a seguinte matéria. O Equador dá Galápagos aos Estados Unidos para uma base militar. Está aí o presidente do Equador, que é o Daniel Noboa. Ele está tentando garantir a eleição dele, né? Porque ele foi eleito para terminar o mandato do Guilherme Lasso, que fez uma manobra lá de política que acabou encurtando o mandato dele. E aí teve uma eleição, o Noboa foi eleito para terminar o mandato, né? Para cumprir um mandato intermediário. Aí tem eleição, o Noboa vai concorrer. Provavelmente vai concorrer. E ele está tentando garantir o apoio externo à sua eleição, né? E os Estados Unidos gostariam do Noboa no poder de novo. Letras vermelhas, os primeiros navios chegarão nos próximos dias, a coisa já está para rolar, ou já está rolando. Isso aí é fruto de um acordo, eu estou gravando o dia no final do dia 16, vocês vão assistir no dia 17. Essa matéria é do dia 14. Bom, então a coisa já está rolando mesmo. Então, isso aí é fruto de um acordo entre os Estados Unidos e o Equador, que foi feito em fevereiro desse ano. Acordos de defesa e segurança. Letras azuis. As ilhas são consideradas patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Bom, hoje eu estou errando legal, né? Hoje eu estou trocando acento, estou comendo letra. Já é a segunda letra que eu como, estou com a barriga cheia de letra aqui, né? Da Unesco. Unesco, tá? E as ilhas são consideradas patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Inclusive, isso foi usado como argumento, né? Já que é um território, um patrimônio natural da humanidade, precisamos protegê-lo de pesca ilegal, precisamos protegê-lo de possível uso como plataforma para narcotráfico. Então os caras usaram isso. Foi pior ainda. Os caras usaram esse fato para conseguir botar ali as bases, né? Ou a presença militar dos Estados Unidos. Esse Noboa aí, cara. Bom, tá aí tá aí Galápagos. Percebam que é uma localização formidável para uma base do Equador. Agora, para os Estados Unidos, letras vermelhas. A desculpa é combater o narcotráfico e a pesca ilegal. Sempre tem, né? Os Estados Unidos são a guarda costeira do mundo, são a polícia antidrogas do mundo. Estou sendo bem irônico. Letras azuis. Noboa trabalha para aprovar a instalação de bases estrangeiras no país, mas aí precisa todo um processo legal. Sendo que durante o governo do Rafael Correa foram proibidas bases estrangeiras no Equador. Isso foi uma conduta completamente soberana. Agora o Noboa trabalha para reverter isso aí. Brincadeira, esses governos. E aí encerramos como sempre no continente africano, porque a Argélia denuncia a França por tentativa de desestabilização. Aí houve o seguinte fato que aparece nessa matéria do Le Monde. Com a convocação do embaixador francês na Argélia, a crise entre na Argélia, né? A crise entre França e Argélia atinge um novo patamar. E então tem esse caso aí, eu botei a foto do Macron, presidente da França. Letras vermelhas. A França estaria recrutando terroristas argelinos para desestabilizar o país. Então, novidade? Nenhuma. A França perde espaço no continente. Em países onde tinha presença colonial, a França está perdendo cada vez mais a sua influência. E em vários países está sendo chutada de lá, como a gente tem discutido muito casos de Mali, Níger e Burkina Faso aqui. E, inclusive agora está tirando tropas do Chad e do Senegal também. A França vai ter que tentar reverter esse quadro de alguma maneira. Aí o que a Argélia está dizendo? Está denunciando esses movimentos da França. Letras azuis, surpresa nenhuma, a mídia francesa estaria criando uma atmosfera de ódio na Argélia para desestabilizar o país.
o que também a mídia costuma fazer muito. E aí tá aí, depois eu venho para esse mapa. Letras vermelhas. A situação entre França e Argélia piorou muito desde que o Macron decidiu apoiar o Marrocos. E apoiou o Marrocos no quê? Letras azuis. O Marrocos reivindica o controle sobre o Saara Ocidental. O Marrocos está pintado de amarelo, o Saara Ocidental está pintado de verde. A Argélia está pintada de laranja e a França de rosa. A Argélia apoia a autonomia do Saara Ocidental sob a liderança da Frente Polisário, que busca a autonomia do Saara Ocidental com um governo próprio. Acontece que, ao invés de apoiar a causa da Frente Polisário e da Argélia, a França apoiou o Marrocos, que, diga-se de passagem, está sendo super paparicado pela OTAN. Está ganhando apoio de todo mundo. E aí acontece o quê? O atrito entre Argélia e França cresceu muito. As pontes foram todas queimadas aí. Porque a França ela optou pelo Marrocos. O governo Macron optou pelo Marrocos. Agora tem mais esse caso aí polêmico envolvendo uma tentativa de desestabilização da França contra a Argélia, que tem todo um histórico colonialista ali, né? Tem todo um histórico de exploração sofrida pela França, né? A França explorou, colonizou a Argélia, tem todo um processo extremamente violento de independência da Argélia também. E aí, agora mais esse episódio. Mas é mais um retrato da crise que a França vive no continente africano. Tanto é que se agarrou no Marrocos, mas tem muita gente agarrada no Marrocos, né? Diga de passagem, o Marrocos assinou os acordos de Abraão, reconheceu Israel. O Marrocos é ultra paparicado pela OTAN, até porque o Marrocos fica ali na porta da Espanha, a Espanha é membro da OTAN, entra na porta da Europa ali, então o Marrocos acaba sendo um ponto mega estratégico. Por isso, toda essa preocupação em manter o Marrocos ao lado da OTAN. E não, o Marrocos não é membro da OTAN, né? É só um país ali que tem, né, uma importância muito grande para a OTAN por causa da sua posição geográfica. E aí encerramos o vídeo de hoje, no momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender da receita das propagandas, ficaria difícil de manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Então, sempre nesse final eu fico bem disperso, né? Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio, por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem, tá? pixverdadeconcreta@gmail.com. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda direto aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar, e eu repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.